Grande pregador Lu. Meu irmão Lincoln, Deus abençoe você, todo mundo que está conosco aqui também. Legal. Cheguei. Tá tudo bem aí, cara? Tudo bem, graças a Deus. A gente tá enfrentando esse momento com a seriedade que ele exige, Aham. orando bastante a Deus e tomando aí as nossas precauções, né? É um momento que exige muita cautela aí. Então é isso que eu estou fazendo, minha esposa também, e vamos adiante. É. São Paulo, Lu, talvez seja o estado que as coisas estão mais fechadas, assim, né? Estão mais, assim, obedecendo esse lance da quarentena, de ficar em casa. Tá tudo realmente fechado aí. Se a pessoa quiser fazer um negócio diferente, não tem como não, né? Ainda bem que está fechado, né? Que bom. Eu temo, como todo mundo, pelo futuro da economia, né? Eu temo pelo que vai acontecer no futuro, né? Mas também fico muito mais temeroso com as pessoas que podem, de repente, aí nos deixar Uhum. morrer por conta desse vírus. Então, tá tudo, as pessoas elas estão muito perdidas, né? Nesse momento, não sabem o que é certo, o que não é. O que eu tenho visto, eu não tenho saído muito. Eu saí em duas ocasiões, Uhum. rapidamente, saí todo paramentado, com luva, com máscara, né? Até porque eu corro um risco maior, chamado grupo de risco, Uhum. por ter crescido com doenças respiratórias como asma, bronquite, e Entendi. por ter tido aí duas pneumonias, onde na segunda eu quase fui embora, né? Então Entendi. eu tenho um problema. Mas eu tenho visto, né, em alguns casos, tenho procurado entender mais e estou vendo que o vírus ele está sofrendo algumas mutações Aham. que não estão dando complicações mais só nos pulmões, Uhum. né? Ele também está começando a se alojar nos rins, no coração e demais órgãos. Uhum. Isso já está acontecendo na Europa, os pesquisadores já estão tendo alguns casos assim. Então, o que era ruim está ficando ainda pior, né? É. E quando eu saí às ruas, realmente estava tudo fechado, pouquíssimas pessoas nas ruas. Eu tive que sair para ir no mercado O e muita gente? hum? O mercado tinha muita gente? Cara, como eu te falei, eu não entrei, eu só fui dirigindo. A Alessandra, minha esposa, fez as compras, mas a gente conversa muito, né, para estar exatamente ligado no que está acontecendo. Ela falou que tinha bastante gente, ninguém de máscara, ninguém mantendo um distanciamento seguro, Uhum. ninguém de luva. Uhum. Eu pude ver no estacionamento, né, as pessoas que estão trabalhando lá. Eu não vi uma preocupação do mercado em dar máscara para os seus funcionários, em dar luva, porque eles estavam recolhendo os carrinhos, que todo Sim. mundo põe a mão ali. E então eu fiquei muito preocupado com isso, né, cara, de ver que muita gente não está respeitando ou sequer tendo condições de se cuidar, porque, por exemplo, nesse exemplo do mercado, o mercado deveria fornecer máscara, luva para os seus funcionários e não está fornecendo. Então, eu não sei se as pessoas ainda não caiu a ficha da real do que é esse vírus, do que é essa pandemia, né? E assim, não espero que as coisas fiquem piores para as pessoas perceberem. Eu não quero que isso aconteça. Mas pode ser que isso seja, não é necessário, mas pode ser que isso venha a acontecer e talvez aí as pessoas percebam, porque é, as notícias que estão chegando, por exemplo, você falou de São Paulo, eu vou me alongar só mais um minuto para a gente dar Não, seguimento e ficar um bate-bola aí, né? Senão fica à só vontade. eu falo. Fica à Senão vontade. só eu falo. São Paulo é uma cidade muito parecida com Nova York, no sentido de ter aglomerações, muitas pessoas, ser uma cidade que recebe muitas pessoas que vêm para fazer negócio e voltam, gente que trabalha no Rio e vem, que mora no Rio e vem trabalhar aqui e volta todo dia, vem fazer reunião. Então, por isso, o vírus lá se propagou com uma força muito violenta. A gente do mundo inteiro está lá em Nova York. E a gente está vendo 2.000 pessoas morrendo por dia em Nova York. 2.000 pessoas morrendo por dia. Aqui em São Paulo, a última vez que eu me atualizei, e no Brasil, aliás, eram 200 pessoas por dia. Mas agora,
segundo os pesquisadores falam, com a chegada do frio, hoje, por exemplo, está bem frio aqui em São Paulo, e olha que para Paulista falar que está com frio, É, né? Isso pode agravar. Então, assim, eu vejo as coisas fechadas, não sei até quando isso vai durar, porque realmente a gente precisa voltar à nossa vida, mas ninguém é maluco de sair no meio da tempestade ou de querer surfar no maremoto, né, no tsunami. Então, eu acho que é um momento de cautela. entendi. Ô Lu, eu queria aproveitar esse momento e começar com uma pergunta que a gente outro dia estava conversando, e eu gosto muito quando você aborda esse assunto assim da cultura hip hop. Você é um cara assim que você não é um cara que surgiu para cantar. Você é um cara que vem dos guetos, que vem da cultura hip hop, que vem com uma formação black. Tudo isso vem uma construção que chega ao grande rapper que você é. A cultura hip hop, se a gente olhar para raízes, ela tem uma coisa assim que é muito peculiar nas suas letras e na tua maneira de pensar, que a cultura hip hop é essa coisa da voz de protesto. Quando fui botar o tema da nossa conversa, eu botei a voz que fala no meio, uma voz em meio. Então, o hip hop ele tem essa característica de ser uma voz de protesto, de ser uma voz de alerta, de ter até um teor profético no sentido dos acontecimentos. Uhum. Mas com o passar dos anos, o crescimento da indústria fonográfica, da questão comercial, os grandes ícones, os grandes rappers, eles começaram a, de certa forma, comercialmente, a voz começou a ser abafada. Parece que alguns foram para uma linha, talvez alguns foram para uma linha mais glamurosa da riqueza, talvez uns mais na linha de bandidos assim da sexualidade. No Brasil é bem diferente, mas eu digo, ainda no Brasil, a voz de protesto, a voz que clama no caos, sempre era peculiar do hip hop. Você acha que por que diminuiu isso e como você se vê em relação à sua voz, em relação ao que você pensa e a sua música, a tudo que está acontecendo? Seja político, seja cultural, seja no aspecto social, seja no aspecto das raças, em qualquer âmbito. Por que essa voz diminuiu de um âmbito geral, de uma maneira geral? Como você se vê nesse cenário? Bom, o hip hop nasceu nos guetos, né? Nasceu no meio da pobreza. É uma coisa que vem do batuque africano, passa pela Jamaica, da Jamaica vai para a Inglaterra e ganha forma em Nova York, né? Essa coisa e Los Angeles. E depois vem para o Brasil e aí vai ganhando o mundo, né? Uhum. Então, o hip hop se originou de pessoas pobres que às vezes cantavam para esquecer suas dores, tem origem lá nos cantos do soul, dos bluesmen, né, que falavam das suas mazelas, mas também cantavam suas alegrias, né? E num determinado momento, que foi quando o hip hop nasceu, nos anos 70, né, final dos anos 70 ali, os Estados Unidos ele estava passando por uma luta pelos direitos civis, que é o que a maioria dos países passam hoje, e onde os negros eram os mais prejudicados dentro daquele sistema. Quando o hip hop se espalhou, ele se espalhou com essa ideia de, ao mesmo tempo, trazer diversão, lazer, mas cultura, protesto, de falar, ó, vamos usar a nossa voz para reivindicar os nossos direitos. Mas aí o que acontece? Todo aquele que é pobre, eu acho que assim, não é só o pobre, mas todo ser humano, ele é sugestionável, né? Ele fica sujeito a ser seduzido por coisas que muitas vezes tiram o foco, né? Então você vê, o rap começou a fazer um sucesso comercial tremendo, pessoas que eram negras gostavam, daqui a pouco pessoas que não eram negras, que não eram pobres, que não viviam aquela realidade das letras começaram a gostar porque se identificaram com a arte, porque é arte, e arte é uma coisa que, independente de branco, negro, japonês, as pessoas se identificam. Só que aí o hip hop, ele começou
de alguma maneira, as pessoas que fazem o hip hop começaram a ascender socialmente, né? E muitas dessas pessoas, elas eram pessoas que já tinham problemas com drogas, uns sim, outros não, ouviam as drogas como uma coisa normal, então esse discurso do vamos usar droga e vamos beber o álcool passa a fazer parte do hip hop em um determinado momento. Uhum. Aí, como você mesmo falou, aquela coisa da erotização, da sensualidade, começa a aparecer muito mais forte no hip hop, Uhum. e isso começa a vender mais, isso começa a dar entrada, por exemplo, para o Grammy, para os filmes de Hollywood, e aí os rappers começam a viver uma vida que até então eles não tinham vivido, de milionários, de pessoas muito ricas, e começam a sofrer pressão da própria indústria para Uhum. que mais daquele material seja feito. E aí esse material começa a ser produzido em larga escala. Aquela geração que acreditava na revolução através do hip hop, no protesto, como forma de luta pelos seus direitos, começa a envelhecer e vai dando lugar a uma nova geração que não pega aquele discurso antigo, uma geração que vê rappers milionários, com correntes de ouro, muitas mulheres, com droga à vontade, com carros possantes, né, mansões, e aí esse discurso É, um, enfraquece. é um hip hop de ostentação, né? Isso, e aí a gente dá lugar a esse hip hop, esse rap, essa mensagem de ostentação que foge totalmente Origens. aos princípios, né, às origens, às raízes, né? Mas a gente pode quase generalizar, porque esse é um contingente muito grande dentro do hip hop, mas não forma a maioria. Ainda existem muitas pessoas com cabeças revolucionárias, com cabeças de reivindicação de direitos, de luta por igualdade, por justiça, né? E que vez por outra, como eu também faço, às vezes faz uma música um pouco mais alegre, uma música como eu, vamos louvar o Senhor, e a gente acaba não falando de nada, mas só o interesse, o foco fica só em louvar a Deus. E, e é isso, cara. Eu acho que Em algum é momento teve um é uma momento. pena ver um movimento tão forte sendo mal aproveitado, sendo bem aproveitado pela indústria para fazer dinheiro, né? Mas mal aproveitado pelos seus artistas no sentido de conscientizar os ouvintes. Teve um momento que eu fui conversar com você numa entrevista que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, e era um momento assim, a data, eu me recordo bem. Talvez ela fosse uma data um pouco prévia do momento que você passou de depressão e tristeza. Uhum. Você estava muito reflexivo. Não sei se você vai se lembrar, mas eu me lembro bem. Eu tenho os registros. Eu estava assistindo de novo para poder preparar a conversa contigo. Tem um momento da conversa lá atrás que você fala assim, cara, eu não quero ser mais um rapper Nutella. Aí eu ri pra caramba. Aí eu falei, Uhum. falando com você, eu falei assim, o que é um rapper Nutella? Aí eu queria que você falasse o seguinte, você, em determinado momento da sua carreira, prévio do que você está vivendo hoje, antes, inclusive, que a gente pode depois até conversar rapidinho sobre o momento que você passou de tristeza, você em algum momento, assim, ficou reflexivo sobre a sua carreira e sobre a sua voz ideológica, em se questionar até que ponto você era um rapper Nutella ou deveria ser um rapper mais raiz, mais origem, mais Tupac, mais Big, alguma coisa nesse sentido? Você. Cara, o que acontece, por exemplo, eu amo Tupac, amo Notorious Big, mas eles foram quase que kamikazes, né, Entendi. nas coisas que eles falaram, porque as coisas que eles falaram iam muito contra tudo e contra todos e contra o sistema e contra os manos que não acreditavam neles, tanto que um acabou meio que literalmente, assim, não de dar o tiro, mas um ocasionou a morte do outro, né? E eu percebi o quanto isso é arriscado, porque, veja, a gente tem vários caras que, vamos dizer, não vou dizer mártires, mas pessoas que são ícones, Uhum. que por dizer suas verdades
foram presos, ficaram anos presos. Uhum. Eu, como rapper, já sofri violência policial porque simplesmente pela minha cor, pela minha barba, pelo meu cabelo, pela minha roupa, eles achavam que eu era bandido e me abordaram de forma violenta, né? E me trataram mal porque acharam que as minhas músicas, porque só pelo meu estereotipo. Então, quando você fala coisas mais contundentes, mais fortes, que cutuca mesmo ali, você acaba sendo boicotado, como se dizem hoje, cancelado, né? E Cancelado. você vira ódio de pessoas que não entendem sua luta, não entendem seus pontos de vista, não estão no mesmo lugar que você, vendo da mesma maneira, né? E que acham que tem o direito de muitas vezes chegar e te questionar ou te criticar pelas coisas que você fala, que você canta, que você defende, Uhum. né? Então, fica muito difícil num país como esse, principalmente dentro da cultura religiosa cristã que a gente tem no Brasil, onde a gente sabe de pessoas que simplesmente por não gostarem de uma ou daquilo ou daquilo outro, porque o cara é de outra igreja, vai lá e boicota, ó, você não toca na minha rádio, ó, você não vem aqui, você não faz isso, você não faz aquilo. Quem dirá se você começar a abrir a boca e falar das coisas que a gente vê nos bastidores, das coisas que a gente já viu, já presenciou, Sim. né? Então, eu tomei uma decisão na minha vida que é o seguinte, eu preciso continuar sobrevivendo aqui nesse tempo, com o mínimo de conforto, Uhum. né? E seja o mínimo, seja o máximo, desde que seja honrado e conquistado com suor e de forma honesta, eu não vejo problema. Mas o que eu estou querendo dizer eu acho que assim, bater de frente com algumas opiniões ou com algumas coisas não é o ideal, porque você vira um alvo de Uhum. pessoas que muitas vezes são maldosas, que não te conhecem, que Uhum. muitas vezes você já deve ter passado por isso. Sim. Alguém deve ter olhado para sua cara e falado, ó, não fica a tua cara. Sabe aquela coisa boba de repente você vê que o cara tá te encarando do nada? Você fala, mano, por que esse cara tá me encarando? Não fiz nada. E é aquela coisa, às vezes até do cara chegar em você e falar, mano, por que você tá me encarando? Eu já passei por isso algumas vezes, já fiz isso quando eu era mais moleque também, bobão, sabe? De achar que. Então, você vê, se muitas vezes as pessoas levam umas com as outras, encanam, Uhum. criam arenga por causa de uma coisa boba como essa, imagina no momento em que o país está completamente polarizado, Polarizado. né? E você querer dar uma opinião ou falar alguma coisa. Mas aí tem uma coisa, não é por causa disso que eu vou fugir das minhas origens, vou deixar de pregar o evangelho. Mas eu posso fazer isso sem ofender pessoas, sem invadir o espaço do outro, sem ser ignorante, sem ser mal educado, né? Posso fazer minhas músicas colocando a minha ideologia ali, né? E hoje essa palavra é uma palavra que tá quase sendo banida do vocabulário, porque as pessoas não querem mais usar a palavra ideologia, como se toda ideologia nascesse de uma fonte ruim, né? Uhum. As pessoas hoje também estão banindo a informação, porque por conta dessa briga do governo com a Globo e não sei o quê, as pessoas estão começando a achar que todo meio de comunicação, de informação, é tendencioso. E existe, claro que existe muitas vezes uma má intenção na Sim. mídia, né? Mas a gente não pode generalizar. E se uma vez que você acha que mídia A, B ou C é tendenciosa, tá, então aonde você está buscando sua fonte? Porque você vai precisar de um jornalista, de um cientista, de alguém que tenha a informação real, o fato, para poder te apresentar. E hoje as pessoas não estão buscando muito isso. Então é um problema, porque eu fiz uma música nova chamada Debaixo do Sol. Ela só vai sair no final do ano, em outubro, né? E tem uma parte que eu me inspirei ali em Eclesiastes, e tem uma frase que, pô, quanto maior é o conhecimento, maior é o desgosto, né? Porque você sabe das coisas, procura informação, procura fazer o que é certo, procura apurar os fatos, e muitas vezes as pessoas que não têm informação, que buscaram, sabe, nas fontes menos confiáveis, Uhum. vem te confrontar. E aí você vai sabendo das coisas ao longo dos anos e você vai ficando decepcionado. Então,
É por isso, daí a frase, né? Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, né? Agora, Lu, vamos dizer, nessa luta interna de entender o momento certo, de repente não confrontar muito de frente, mas ao mesmo tempo não perder as origens, nessa busca do desenvolvimento da tua arte, da tua música, da tua expressão como pessoa, você acha que isso tem a ver com o momento que você passou de depressão? Houve algum gatilho? Na gatilho, você acha que ele é mais pessoal ou tem a ver com essa expressão sua artística? Você acha que essa busca tem a ver com aquele momento, algum gatilho que de repente te entristeceu? Cara, eu acho assim, a gente não pode, é lógico que a gente pode ir fracionando a nossa história, mas nós somos a soma Uhum. de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente leu, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente sofreu, né? Dos momentos felizes, tristes. E, e o momento da depressão na minha vida é um momento onde eu passo sim a ficar mais reflexivo, mas é um momento onde eu entro numa imersão, vamos dizer assim, dentro de mim mesmo. Porque a depressão é meio que isso. Você acaba perdendo completamente contato com o mundo externo. Você está ali, as pessoas falam com você, tentam te animar, ligam uma música, alguma coisa, mas você não tá, você está aqui dentro, entendeu? Você está ali num sofrimento que não tem fim, cara, e não tem um momento onde você vê a luz no fim do túnel. Não, fica tudo escuro. A única coisa que tem ali dentro é o que você guardou dentro de você. Então você se reencontra com as suas mágoas, com as suas tristezas, com as suas frustrações. No meio disso tudo você vai cavando e tenta achar um pouco de esperança. E aí você lembra, às vezes, de uma música, de uma palavra, de um gesto da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, de um amigo. Mas aí daqui a pouco aquilo já se esfumaça e se perde e você volta para esse mundo escuro, entendeu? E aí você fica tendo diálogos intermináveis, de madrugadas, entendeu? Com a sua própria consciência, com Deus. Em alguns momentos você fica em total silêncio porque você não quer ouvir nada, é como se a fé tivesse enfraquecido, mas aí ao mesmo tempo você vê que não é que a fé está fraca, é um momento que você acaba tendo que passar por aquilo para, sabe, para voltar à luz, para voltar à existência. Então, claro que isso traz reflexão, claro que isso traz para dentro da nossa vida um olhar diferente, porque é como você sofrer uma parada cardíaca ou ter um câncer. Não estou menosprezando a dor de ninguém falando isso, mas a depressão é algo tão ruim quanto, porque ela pode tirar a vida da pessoa, como tira a vida de muitas pessoas, quase tirou a minha, quase me fez tirar a minha própria vida. Então, o que que eu penso a respeito disso? Que a questão da depressão, o fato de voltar da depressão, me dá uma nova oportunidade para repensar Uhum. se o que eu estava fazendo estava correto, se não estava, para continuar fazendo algumas coisas, continuar com algumas convicções, para mudar algumas outras, né? Uhum. E, e outra coisa também importante é que a espiritualidade ela fica mais aflorada, entendeu? Você passa a se conectar mais porque você passa a dar mais valor. Cara, imagina o que é você ficar, às vezes, que nem agora. A gente está aí há um mês praticamente em quarentena, né? Uhum. Imagina o que é você, todo mundo já tá louco de ficar um mês em casa. Imagina eu que fiquei 2 anos praticamente, cara, um ano praticamente só deitado numa cama, sabe, praticamente enfermo. E aí, muita gente, agora pegando um outro gancho, muita gente acha que isso é espiritual, que isso tem que orar, tem que aquilo e tal. Cara, também pode ser, claro que é. Eu acho que nós somos camadas, nós temos a camada. Atual, mas tem um vetor natural da vida. Sim, porque nós somos camadas, nós temos essa camada que nos reveste, que é de carne, osso, sangue e tal. Aí temos um cérebro onde está a nossa mente, né? Temos um coração que não é exatamente o coração, mas é um simbolismo onde está a nossa alma. E dentro disso tudo existe um espírito, né? Habitando em nós. Então a gente tem que lidar com todas essas coisas. E o que acontece? A depressão, ela é uma baixa
na demanda de produção de energia, de otimismo, de alegria, né? E uma potencialização da tristeza, sim, da dor, das sim, lembranças dolorosas, que acontecem aonde? Dentro do nosso cérebro. Por uhum, que que isso acontece? Porque é uma coisa que está intrínseca no espiritual, no psicológico e no físico. E entendi. o que que é responsável? O que que é o grande responsável por isso? A parte hormonal, que tem a ver com a parte física. Sim, Essa parte dá uma baixada, né? Você fica deficiente de alguns hormônios, uma coisa você química, soma. uma coisa química. Química, exato, química, química, totalmente química. Igual você está com uma dor de cabeça e você equilibra a sua química do seu corpo, aquela dor de cabeça some. É assim que funciona, é a química, é um equilíbrio. Como esse desequilíbrio acontece, você já fica mal. Aí, alguns gatilhos acontecem, coisas que você viveu, porque um dos fatores também da depressão é, a depressão é genética. Passa de pai para filho também. Meu pai era depressivo, meu avô era depressivo. O ambiente onde você vive, não é onde você vive hoje só, mas onde você viveu, suas experiências, nos seus primeiros anos de vida, isso tudo influencia muito na formação do seu cérebro, das suas memórias. Sim, E aí, quando você chega no momento de ter essa baixa metabólica por conta do hormônio, e você junta com todos os gatilhos que você traz ao longo da sua existência, isso dispara e a sua atividade metabólica cai, você não consegue mais produzir os hormônios que estão ligados à alegria, à satisfação, né? E aí você vive uma pessoa triste, até que você entende que você precisa buscar ajuda médica. sim, E sim. para quem está nos vendo, eu falo isso, tipo, eu melhorei por conta das orações, por conta de muita gente que mandou a energia positiva, que intercedeu, que pediu, que orou, mas eu também melhorei a partir do momento que eu decidi ir num Tra- psiquiatra, fazer os meus exames, entender que realmente havia uma deficiência hormonal, química no meu corpo, tomei vários remédios diferentes, entendeu? Foram 6 ou 7 tipos diferentes até achar o Uhum, que melhor se ajustava com a minha necessidade. Antes disso, passei por um outro profissional que não estava me tratando de maneira adequada, aí eu mudei de profissional, né? uhum. E esse profissional me orientou da maneira correta. Então, aí a importância também da gente procurar profissionais, procurar orientação 1, 2, 3 vezes, até que a gente encontre realmente, né, a solução do problema. Agora, assim, quando eu fiz essa pergunta para ti, em relação a esse momento, é porque eu fui ver a entrevista, eu me lembro que na conversa que eu tive com você, você fez algumas observações e você tinha um comportamento que parecia que você estava questionando, parecia que havia uma tristeza, um questionamento de ordem, porque você é um artista de hip hop, e o artista de hip hop ele é diferente. Eu conheço artistas, você sabe que eu conheço todo mundo. Eu conheço artistas que o cara tem a carreira dele, mas a vida dele é o rapper, o cara do hip hop, ele é uma explosão, a música dele é uma explosão da vida dele, do que ele pensa, do que ele viveu. É muita intensidade. E eu me lembro que naquela nossa conversa, você fez algumas observações do tipo assim, eu tô afim até de trocar de nome. Não sei se você lembra. É verdade. Eu tô afim até de trocar de nome. Era como que você quisesse repaginar toda uma história, uma carreira. Você falou, tem umas iniciais que eu vou mudar de nome, e você estava com umas atitudes assim. Você falou, pô, Lincoln, me leva numa comunidade, eu quero ajudar as pessoas. Parecia que tinha uma intensidade, uma velocidade de querer resolver alguns problemas sociais que te incomodavam. Aquilo tudo, para mim, a impressão que me dá hoje, que é eu estou insatisfeito com o que eu fiz. Faz sentido o que eu falo ou não? Cara, eu acho que não era uma questão de insatisfação, era uma só comigo, porque eu acho que todos são insatisfeitos, todo mundo que olha para dentro de si em algum momento, que não olha só para o quintal do vizinho para ver se a grama é mais verde, mas também olha para a sua grama, às vezes fala, puxa, minha grama
pode ser melhor, eu posso tratar melhor, talvez ela fique tão verde quanto eu almejo, entendeu? E esse almejo não é necessariamente contra do vizinho do lado direito, do lado esquerdo, de trás, da frente. Não, é como aquilo que eu idealizo, entende? E dentro daquilo que eu estava vivendo naquele momento, estava rolando uma insatisfação, não é bem uma insatisfação, também não é uma tristeza, mas acho que é uma avaliação, quando você para e avalia o seu momento, a sua história, dentro da música, né? Porque, veja, eu poderia ser um artista de hip hop que não fosse cristão, concorda? Eu acho que Concordo. eu tenho potencial Tem para me tudo, dar tão bem. tem uma voz geral. Eu acho que eu tenho potencial para me dar tão bem em qualquer outra área, Uhum. entende? Falando, cantando outros assuntos. Jamais, acho que pelas convicções que eu tenho, né, eu jamais faria um som promovendo droga, promovendo sexualidade e tal, mas talvez eu não ficasse falando tanto da religião, entendeu? Uhum. Poderia ser um sucesso, comercialmente falando, Sim. né? E isso, em algum momento, estava me indignando, porque eu percebo que o Brasil ele não valoriza, né? E quando eu falo Brasil, eu estou falando as pessoas, porque o Brasil é composto de pessoas. Ok. Árvore não compra disco, passarinho não compra disco. Quem Ah, compra são as pessoas. Quem ouve, quem ajuda, quem apoia, quem critica, quem elogia são pessoas. sim. Por quê? Porque eu falei, poxa, dentro da igreja, né, dentro desse segmento evangélico, as pessoas não tocam muito pouco as minhas músicas nas rádios, né? Nos tratam de maneira diferente como tratam outros artistas. Por exemplo, a gente fazia várias apresentações, né? E nessas apresentações, boa parte do público, em alguns momentos até metade do público, quase todo mundo estava lá por conta das minhas músicas, por conta do meu trabalho também, entende? E aí eu vi alguns artistas sendo tratados de forma, sabe, na palma da mão, assim, e a gente era meio que maltratado, meio que, sabe, uma opção, tipo assim, até hoje tem gente que liga para mim às vezes e fala, olha, eu queria trazer o Lu. Ah, só que é o seguinte, é só para tampar buraco aí, porque a gente já estava trazendo fulano, beltrano, ciclano, Que absurdo. e o Lu é só um complemento. Aí o cara quer chegar pra gente e falar, ó, vem só com duas pessoas, vem você um DJ, vem só você e canta você, e eu tenho tanto para te dar. Aí eu falo, puxa, cara, o cara tá cobrando ingresso para colocar as pessoas lá dentro. Boa parte das pessoas que vão lá vão porque gostam do meu trabalho, gostam de mim. Por que que eu tenho que receber menos? Por que que eu tenho que trabalhar em condições menos favoráveis? Por que que a minha música, dentro do segmento cristão, ela é tão mal reconhecida, tão pouco valorizada, Sim. né? E aí entra muito dessa questão que a gente estava conversando, Você, porque eu não você sou o cara. esse olhar, de certa forma, essa crítica, né? Essa observação, essa reflexão, como um dos gatilhos que te entristeceu? Cara, assim, eu tenho uma vida, eu posso te dizer que eu tenho uma vida muito melhor do que eu sonhei, Uhum. você entendeu? E essa frustração não é por grana, não Não, é por fama, por nome. até porque, Lu, desculpe te interromper, mas eu sou testemunha que aquele momento, o momento prévio da tua depressão, é um dos momentos mais áureos da tua carreira, das tuas maiores conquistas. Conquistas patrimoniais, conquistas de discografia, conquistas de participações, de exposição. Talvez o momento mais áureo da tua carreira. Então, não é sobre esse aspecto, é uma coisa muito mais interna, né? De convicções internas. Sim, e convicções muitas vezes de estar num segmento, e aí eu não estou falando da música, né? Estou falando de um segmento religioso, onde muitas vezes o que você vê é muito diferente do que você lê nos evangelhos, do que você consegue vivenciar quando você lê os evangelhos. Você tem razão. Agora, fazendo um paralelo do hip hop no Brasil, esse discurso é muito semelhante
do que o Racionais tem sobre a cultura brasileira. O Racionais curso de protesto em relação a o que ele representa, por exemplo, socialmente e na população brasileira, não traduz o que ele representa da mídia, por exemplo. Então, de repente, não é uma observação só de incoerência da cena gospel, mas também o hip hop ele tem um protesto em relação a isso, que na América do Norte é um pouco diferente. Mas aqui no Brasil, quando a gente olha para Racionais, a briga que Racionais tem, por exemplo, com a mídia, tem um pouco essa fundamentação. Concordo. O Racionais é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa, mas que sintetiza tudo isso que você está falando. Porque assim como eu, que faço uma música oriunda das periferias, dos menos favorecidos, dos negros, né? E brancos ou negros, enfim, não faz tanta diferença, estou falando do pobre, do menos favorecido, mas que vem de uma cultura negra, que o hip hop vem da cultura negra, a gente não encontra lugar na igreja brasileira, porque a igreja brasileira ela é europeia, ela quer seguir um padrão europeu. E o padrão europeu é o padrão de que nós mandamos no mundo, a nossa cultura é a que importa e a de ninguém mais importa. Tanto que a gente vê isso, e quando eu falo europeu, eu estou falando americano também, né? Você vê que a gente tem 90%, 70%, não sei, entre 70% e 80% talvez, de músicas americanas nas rádios, nos programas de televisão, e 30%. Basta você ver quando tem um show aqui no Brasil e você pega o maior nome da música brasileira para abrir para uma banda mediana que é europeia, entendeu? Ou é americana. E aí você pega o seu artista, o seu maior ícone, para servir de tipo assim, olha, bota esse garoto para cantar aí 20 minutos, porque o show mesmo vai começar daqui a pouco, entendeu? E isso é muito ruim, cara. E a igreja faz isso com as pessoas, a igreja faz isso com a minha música, com o meu trabalho, e faz isso com os negros. Porque quantos líderes negros nós temos no Brasil dentro do Evangelho? Faz as contas. Quantos líderes, quantos pastores que são realmente lideranças, quantos deles são negros? Né? Quantos artistas negros dentro da música evangélica nós temos que de fato cantam música negra? Ou seja, belíssimas vozes que soariam muito melhor cantando música negra, mas se adaptam para cantar um estilo que não tem nada a ver com eles. E hoje eu estou vendo um monte de gente fazendo worship, tipo assim, sabe, se vendendo porque essa é a música do momento, tá? Beleza, você é negro e quer cantar worship, você pode fazer, não tem problema, mas faça isso por convicção, não por conveniência. Sim, sacou? Sim, comercial. Agora, o Thales Roberto é um bom exemplo de negro que faz música black no cenário e na cena gospel. Sim, O Thales sim, Eu já sim. perto, A gente tem o Templo Soul, Templo Soul. né? Mas você vê uma ótima banda, que é uma big band, com metais e tal, e a galera não deu muita atenção, não se importou muito, não olhou tanto e falou, bem que passou. Você tinha sua banda, era Renassou? Então você vê essas coisas, é tipo assim, não, 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 isso não pode. Cara, de verdade, eu não sei como eu dei certo, entendeu? Até hoje eu pergunto para Deus, eu falo, Senhor, eu sei que eu trabalhei, eu sei que eu corri, eu sei que eu fiz um monte de coisa, eu sei que o Senhor me deu um talento muito grande, mas por quê? Por que que eu dei certo? Por que que o Senhor me deu uma voz, ainda que pequena? Não, Pequena para algumas pessoas, porque eu estou lendo aqui os comentários e estou vendo um monte de gente falando, Lu, sua música toca, aqui na favela você está em alto. O pessoal está falando aqui nos comentários. Aqui sim, na rádio eu toco. Tem gente aqui de Moçambique com a gente, entendeu? Então, assim, é. quando eu falo pequena, é no sentido de, tipo assim, não vamos dar mais voz para esse cara, porque é o seguinte, o que esse cara pode falar pode ir contra o que a gente está querendo, e aí as pessoas vão se conscientizar pelo que ele está dizendo, e aí a gente vai perder, sei lá, o domínio que a gente tem sobre essas pessoas, entendeu? Agora, aprofundando esse assunto, eu gosto muito de conversar contigo, porque você é um cara muito inteligente e tem um aprofundamento das ideias. A tua música é reflexo dessa tua inteligência e capacidade cultural, artística. Eu acho que você deu certo, a minha opinião, como um cara que lida com isso, observa tudo no mercado, porque você é um cara muito diferenciado.
eu vejo muita coisa no rapper também, que, desculpa, de forma geral, que é muito ruim, de coração, de coração. Eu estou falando uma crítica geral. O meu trabalho é diferenciado, eu acho que faz as coisas acontecerem. E uma coisa que as pessoas precisam separar é que, ao mesmo tempo que você tem um discurso que ele é do gueto, que ele tem uma parcela da black music, da negritude no Brasil, da cultura negra, ao mesmo tempo, você é um cara que faz participação de todo o teu coração. Você é um cara generoso, você é um cara que faz pontes no rock, que faz pontes na música mais convencional. E tem uma galera que não, tem uma galera que é super isolada. Isso também te torna um cara muito respeitado. Porque uma coisa é a tua, outra coisa é a tua personalidade de fazer essas conexões artísticas e de ser uma pessoa generosa. O que às vezes é confundido é que o rapper é colocado no estereótipo de bad boy, de uma cultura que é má, de uma cultura que de repente é marginalizada, mas no sentido pejorativo da palavra final. O que você não é. O que é tua atitudes, os seus feats, as suas participações, a tua carreira demonstra até um flerte com o pop, e muitos rappers não têm esse flerte com o pop. Inclusive, eu estava vendo os teus 3 últimos lançamentos, eles têm essa linha. Tem uma coisa tua, um pouco de uma pitada eletrônica. Então, você é aberto. Você é um rapper, tem uma cultura de raiz de hip hop, mas você é um cara aberto. E eu acho que, às vezes, não só o ouvinte, como o próprio artista, ele vai para o isolamento. Entendeu? Quer dizer, essa é a minha opinião. Queria até te ouvir. E faz sentido. Uhum. Faz sentido, faz sentido. Eu acho que tudo isso que você está falando, eu fico muito grato de ouvir isso de você. Eu participei de um podcast hoje com o Polotti e com o Bjork, e a gente estava falando isso, e eles falaram também que, de alguma maneira, minhas músicas, meu trabalho, porque assim, tem aquela coisa, né? Tem a música que chega e abençoa, mas também tem a pessoa. E nem todos os milhões de fãs podem conviver comigo pessoalmente, amigos, né? Fãs, sei lá, nem sei como chamar as pessoas que gostam de mim, mas elas não conseguem conviver, mas elas sentem isso nas músicas, sentem isso no olhar, sentem isso nas lives, nos shows. E tudo isso que foi a soma, né, do que resultou no meu sucesso, foram as escolhas que eu fui fazendo ao longo do tempo. Sim. A base que eu herdei familiar, né, que já vem ali na sua genética, no seu chip, e as escolhas que eu fui fazendo também, quando eu pude ser maldoso e eu fui misericordioso, quando eu poderia ser mesquinho e eu fui bondoso, sabe? A própria Bíblia, os ensinamentos, todos os cultos que a gente vai, as orações, os louvores que a gente canta, serve para isso, para trabalhar na nossa alma, e trabalhando na nossa alma, isso vai ser refletido nas nossas atitudes. Sim. Então, eu acho que tudo isso é um reflexo dessa parada. Agora, por exemplo, eu não gosto muito de usar a palavra meritocracia. Durante um tempo, essa palavra até tentou me seduzir para falar, tá vendo? Se eu deu certo, porque você correu mais que fulano, você deu mais sangue que ciclano, você isso e aquilo. Cara, eu acho assim, tipo, talvez isso ajude, talvez isso surta algum efeito, você se esforçar mais, mas eu tenho certeza que deve ter algum cara que se esforçou mais do que eu. E ele não chegou lá. E a meritocracia, deve ter algum... ela tem um contraponto com a graça de Deus e a misericórdia e a bondade de Deus. É isso, é nesse ponto que eu vou chegar. Nesse ponto que eu vou chegar. Porque deve ter pessoas que cantam infinitamente melhor do que eu, que compõem melhor, que são mais inteligentes, entende? E pela lei pelas lógicas da meritocracia, talvez essas pessoas tivessem que estar muito acima de mim ou estar no meu lugar, né? E aí entra essa coisa da misericórdia de Deus, de você entender que o talento que Ele te deu, para que você usou, por isso
que mesmo indignado com algumas coisas que eu passo ao longo da minha carreira, eu não deixo de falar do Senhor, eu não deixo de pregar a palavra de Jesus, eu não deixo de falar do Evangelho, porque eu entendi que é isso que vale a pena. Se eu cantar qualquer outra coisa, eu posso, como por exemplo, cantei Som para o Verão. Eu posso falar de outras coisas e tal, mas eu não posso fugir da temática central. Até porque senão fica muito chato, cara, ouvir um disco inteiro a mesma temática. Então, tem uma temática diferente para que ele, nessa temática diferente, como por exemplo em Som para o Verão, ele consiga ver a natureza, a beleza e falar, poxa, foi Deus que fez isso, né, cara? E ser grato. Então, a questão da meritocracia, eu aboli isso da minha vida, não que eu fui adepto, mas em algum momento ela tentou me seduzir, porque eu entendi essas coisas e eu entendi que a gente que é pobre, que é negro, que larga lá atrás, na linha de largada, a gente não tem o mesmo estudo, a gente não tem o mesmo estudo de qualidade. A gente, desde cedo, não come as mesmas coisas que pessoas mais abastadas comem. Isso faz toda a diferença na sua formação intelectual, no desenvolvimento do seu cérebro. Você não é exposto, por exemplo, não havia um piano de cauda na minha casa para o meu pai tocar e eu ficar olhando e desde cedo virar um prodígio, entendeu? Então, muitas das pessoas que saem da frente, que conseguem ascender de tal maneira assim, elas saem por causa disso, porque elas já saem com alguns quilômetros na frente, né? Elas já saem com o tanque cheio enquanto você sai com o tanque vazio. O cara sai com o pneu zero e você sai com o pneu careca. Então fica uma corrida desigual. E aí, dentro dessa corrida, é onde a gente entende que o pobre, o periférico, o nordestino, o favelado, o maloqueiro, o suburbano, ele tem que se esforçar 2, 3, 4, 5 vezes mais, entendeu? E é o que eu fiz na minha vida. Aí falo para você, outras pessoas fizeram o mesmo? Não, porque muitas vezes as pessoas entenderam que talvez elas se acomodaram achando que o lugar delas é no barraco, ou Aham. achando que o lugar delas é passando fome mesmo, é comendo. Um dia o cara querer desejar comer uma comida melhor e só tem ovo, só tem pão. E glória a Deus pelo ovo, pelo pão, que sustentou a mim nas minhas necessidades quando eu só tinha isso e sustenta milhares de outras pessoas. E eu sei que a realidade de muita gente não vai mudar se ela trabalhar em 2 empregos, 3 empregos. Talvez ela continue passando as mesmas dificuldades. Agora, o que eu estou querendo dizer é que se você, de alguma maneira, não se esforçar, o mundo é competitivo. Se você não se esforçar para suprir as suas necessidades, ou talvez realizar alguns sonhos que tenham a ver com o dinheiro que você ganha, sei lá, uma viagem, uma roupa, dar um almoço, um jantar para sua esposa de aniversário em tal lugar, ou de repente comprar aquele tênis que você sempre quis. Pô, agora, só para terminar, eu comecei a falar de bens, eu posso afirmar para vocês que uma casa boa, um carro bom, uma conta financeira, uma conta bancária com valor financeiro legal, não vai te fazer feliz. Não Entendi. vai te fazer feliz. Talvez supra algumas das suas necessidades, mas no momento em que você enfrenta uma depressão como eu enfrentei, Uhum. cara, o meu carro não serviu para nada, o plano de saúde que eu tinha não serviu para nada, a grana que eu tinha, que eu poderia de repente fazer uma viagem para algum lugar que eu achasse que isso poderia me fazer mais feliz, não serviu porque eu não tinha disposição para fazer nada, eu não tinha vontade para fazer nada. E é a mesma coisa quando você está diante de uma doença, seja o coronavírus, que afeta a vida de alguém e a pessoa vai embora, seja diante de um câncer, seja diante de qualquer coisa que pode colocar fim à sua existência ou tirar a alegria dos seus dias, eu te garanto que o dinheiro não vai fazer diferença. Pode ajudar? Pode ajudar, claro que o dinheiro ajuda, porque eu comprei um bom celular, você também, você que está nos assistindo, porque você paga uma internet decente que você está conseguindo nos assistir. Então o dinheiro propicia algumas coisas, mas ele como um fim, ele é uma ilusão. Entendi. Agora, a gente está caminhando para o final, infelizmente, né? Porque conversar contigo é sempre uma riqueza. Assim. Eu adoro. A última vez que a gente se viu, a gente estava lá no casamento da Marcela Thaís e a gente ficou conversando o casamento quase que inteiro, né, cara? É sempre muito legal. É uma honra estar contigo, brother. Você sabe que eu admiro, sou admirador do teu trabalho e da sua pessoa. Agora,
caminhando para o final, eu queria falar desses teus lançamentos, eu ouvi as canções. Uma é A Senha, Família e Sou Mesmo. Eu vou deixar Sou Mesmo para o final, para a polêmica ficar. Então a gente fica com pouco tempo para polêmica. Então, Ah, vou começar com A Senha e rola uma senha para chegar no céu. Muito legal, né? Rola uma senha. Família é papo sagrado, né? Eu vi que você é um cara também que não é que você tenha mudado em relação à valorização da família, mas você começou a expor mais a tua proteção e cuidado com a família. Faz sentido isso? faz porque, como eu falei, a gente vai amadurecendo, né? E coisas que até então não eram tão. Porque quando você é novo, que nem eu ia para os shows, vai, no começo aí, 18 anos, até menos, lá atrás, quando eu comecei, em 91, né? Que eu comecei a sair mesmo para rua. Cara, a gente saía sem o dinheiro da condução, pulava muro de trem, corria dos seguranças, saía sem R$ 1 para comer, pedia água nos botecos para tomar, você entendeu? Água de torneira. E você não media esforço. Sua mãe falava, cuidado, não faça isso, menino, não volte tarde, não sei o que lá. E você não pensava muito, né, cara? Você estava ali querendo viver seu sonho, querendo viver aquele momento, aquele seu ideal, né? E, pô, a gente podia ter morrido, cara. Teve É. amigos meus que foram baleados por pular muro de estação de trem. Teve outros que foram em bailinhos de rap e foram executados sumariamente, entendeu? Então, assim, a gente corria riscos. E aí, nessa hora, você fica um pouco inconsequente, ou muito inconsequente, Uhum. né? Tanto que muitas vezes o que alguns rappers falam, principalmente os rappers americanos que ficavam fazendo diss, que é aquela letra onde um ofende o outro, muitos morreram, tomaram tiro, foram lá e morreram mesmo, né? Por falar coisas que, se eles tivessem pensado melhor, eles não fariam. Então, eu acho que virar um rapper família, um pouco mais consciente, falar coisas, maneirar um pouco, com um pouco de freio, puxar um pouco o freio de mão, ajuda e faz, de repente, outras pessoas terem uma consciência num período em que elas são mais novas, em que elas não tinham um rapper, por exemplo, como eu falando isso para elas, que se tivesse, talvez eu ponderasse algumas coisas, talvez isso seja bom e ajuda. Virar um rapper tiozão é legal, cara, é bom. É, tiozão, maneiro. Agora, para o final, eu deixei Sou Mesmo. Porque eu me lembro de um discurso do Mano Brown falando assim: os playboy têm que pagar para a gente tocar. E você meio que menciona isso na letra. Tipo assim, sou maloqueiro, sou mesmo. Sou da periferia, sou. E os playboy têm que pagar para a gente tocar. Me explica essa parada, me ajuda. Eu não sou playboy. Cara, Eu vamos vim lá. da zona norte do Rio de Janeiro. A zona norte é a zona periférica do Rio de Janeiro. Mas eu não me sinto playboy, mas tipo assim, o cara que é playboy, ele é para ele ficar chateado? Me explica. Não. Cara, o que que é o Playboy? Né? Gabriel Pensador, ele tem uma música que define muito bem o que é o Playboy, entendeu? Playboy é o babaca, é o cara que tem dinheiro, que Uhum. vive inconsequentemente, trata mal a sua diarista ou faxineira, trata mal o porteiro, trata mal, às vezes, os próprios pais que estão Aham. ali bancando ele. Playboy é o cara que, em vez de estar lá na faculdade estudando, vai pagando uns R$ 10.000 de faculdade de prestação, e ele está no boteco bebendo. Playboy é esse cara do BBB aí que a gente está vendo agora, entendeu? Está sendo acusado de vários problemas de assédio. Uhum. Esses são os playboys. Playboy não é necessariamente branco. Tem muito negro playboy, tem muito rapper playboy Uhum. agindo dessa maneira. O playboy é uma atitude, Entendi. entendeu? E tem o playboy burguês, que ele é playboy, ele ostenta, ganha dinheiro, é, vive da herança ou vive do suor que o pai dele lá atrás escravizou negros, escravizou pessoas
fez uma fortuna, ele herdou uma empresa, entendeu? E em vez de valorizar os seus funcionários, ele paga pouco pela mão de obra. Então, o pagar nós, esse é o playboy, tá? Que pode ser branco, pode ser preto, pode ser o que for. E o pagar nós pelo show não é para eu cantar, porque eu canto muitas vezes de graça. Minhas lives eu estou fazendo de graça. Quantos lugares eu já fui tocar de graça, entendeu? Pagando, lugares que a gente foi contratado, chegou na hora o cara não tinha o dinheiro do cachê e não tinha o som. E a gente teve que ir lá e alugar o som para não ficar ruim e não atender aquelas pessoas. Então, o pagar nós pelo show é pagar melhor a diarista que limpa a sua casa, a minha. Esse é o show, esse é o talento daquela pessoa. É pagar melhor o coletor de lixo, que todo mundo chama pejorativamente de lixeiro, mas o cara é coletor de resíduos. É pagar melhor o pedreiro, cara, que é uma arte. O pedreiro é um artista, brother. Tudo bem, o engenheiro, o arquiteto, mas o pedreiro é o cara que bota a mão na massa e que levanta a casa que a gente mora dentro. Prédios altos construídos por nordestinos que não foram aceitos como inquilinos. Cara, o nordestino veio para cá, construiu tudo e não pôde morar, que nem na China. Os caras foram lá e construíram os estádios e tal para fazer, acho que as Olimpíadas, não me lembro se foi as Olimpíadas, ou foi a Copa, ou foi as Olimpíadas, eu não lembro. E eles foram levados para lá e trabalharam em situação de escravidão, depois eram mandados de volta para os seus lugares. Quando abriu os estádios para eles, que aconteceu os eventos, eles foram banidos, como se bane os ratos, os pombos, os cachorros, entendeu? Porque eles não podiam estar ali, ou seja, eles construíram, mas não puderam usufruir. Então, o pagar nós pelo show é você pagar o profissional, a mão de obra, pagar aquele que cuida do seu filho, pagar aquele que limpa seu chão, pagar aquele que atende você num pronto-socorro, num SAMU, um policial, entendeu? Qualquer um, valorizar aquela pessoa. Porque muitas vezes, aquele que tem dinheiro, ele quer economizar pagando mal a mão de obra. Sim. Entendeu? E aí vem com um exemplo de tipo assim, por exemplo, a gente tem um exemplo, o Madeiro, que foi o cara que, um dos primeiros, junto com o Roberto Justus aí, que reclamou da situação, que falou que só ia morrer velho, que só ia morrer 5 ou 10 mil pessoas. Se fossem 5 ou 10 mil pessoas que ele conhece, se fosse nem 5 ou 10 mil pessoas, 20 da família dele, ele não ia estar falando isso. Né? Então, quando houve um problema de demissões, eles falaram que não ia demitir. Pouco tempo depois, demitiram as pessoas em videoconferência, de uma forma totalmente desumana, né? Se eles mantivessem aqueles funcionários, eles tiveram um lucro de tantos milhões de reais no ano. Manter aqueles funcionários por 2 ou 3 meses ia significar talvez 5 ou 7 ou 8% da receita de faturamento líquido que eles tiveram. E aí você fala, pô, por que o cara não abriu mão daquele dinheiro para abençoar outras pessoas? Porque ele é ganancioso, porque ele é um playboy, porque ele só pensa no dinheiro, entendeu? Então, pagar nós pelo show é nada mais, nada menos do que dar o que é devido, o que a gente realmente merece. É isso. Infelizmente, tem 1 minuto para a gente acabar, mas eu já quero te agradecer muito. Obrigado, Lu, de coração, pela tua amizade, pelo teu companheirismo. Você é um cara que me abençoa muito, não só com a sua música, mas com a sua pessoa. Um beijo para a Alessandra. E manda uma rima aí, final, para a gente ficar com o Senhor no nosso coração. Mandar um beijo para todo mundo que estava na sintonia, a Cíntia Aro, que está lá na Bélgica, está assistindo a gente também, enfim, não consegui responder todo mundo, é muita gente, mas prometo que uma hora eu vou fazer uma live para a gente ficar conversando horas a fio. Desculpa, deixa a live salva, que eu quero assistir, quero salvar e postar em algum lugar, e é isso. Valeu. A gente tem tempos bons, a gente está vivendo tempos difíceis, mas a gente também vive tempos bons. Então, pense o seguinte, os tempos bons são presentes de Deus. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.